O assassinato de George Floyd é uma das coisas mais violentas que a televisão teve a oportunidade de mostrar, graças às redes sociais, que o Donald Trump quer acabar. As redes sociais hoje dão condições de ver alguma coisa mais, muito mais do que há alguns anos atrás. E esse livro de Mário Vargas Llosa é um exemplo absurdo, trágico de como o povo africano foi tratado. Isso no início do século passado, graças a empresas dedicadas à borracha, à extração, aproveitamento da borracha. É um problema que do imperialismo, vamos dizer assim, do esforço aí nesse caso, de tirar do Congo belga, aproveitando lá rivalidades, até não dentro tanto do Congo belga, mas entre nações hostis, a escravização é brutal, mas brutal é o extremo do povo que lá vivia. Nós temos que pensar de muitas maneiras sobre tudo isso que ocorre. E é óbvio, a leitura é fundamental. Nem sempre a gente tem tempo. Mas os livros de Mário Vargas Llosa e até de Gabriel Garcia Marques, de alguma maneira, Humberto Eco, clássicos, que são inúmeros até, sobre a escravidão, merecem atenção. A personalidade das pessoas, do ser humano, é assustadora. No Brasil nós tivemos Canudos, problema de Canudos. Então esse livro também de Mário Vargas Llosa, que ele fez baseado em depoimentos de pessoas de toda a espécie, clássicas, né? Ele ajuda a entender o que faz do povo africano uma, vamos dizer, vítima de todo tipo de violência. Nós temos um sociólogo da Universidade acho que de São Paulo, Miglioli, escreveu um livro, Uma Gota de Sangue, que é um clássico sobre o racismo dos Estados Unidos e como, inclusive, isso se espraiou até. Os nazistas, Hitler, tinha na sua cabeceira um livro de um cientista americano que procurava mostrar a superioridade da raça ariana. E essa superioridade hipotética foi usada para destruir, matar, e tentativas de extermínio dos judeus, dos eslavos, dos ciganos, de povos do mundo inteiro. Infelizmente, no governo brasileiro atual, entre os ministros do capitão,
Nós vimos a manifestação do ministro da Educação, tal de Weintraub, dizendo que tem ódio de índio. Não falou dos negros ali, nós ficamos imaginando que ele possa pensar das pessoas de cor preta ou mestiços, que são metade da população do Brasil. Aliás, faz lembrar uma das primeiras declarações de Jair Bolsonaro, de que o Brasil era um país judaico-cristão. E o resto, hein? E as outras bases fortíssimas do povo brasileiro. Mas os Estados Unidos, com o assassinato de George Floyd, mostra o lado odioso da cultura americana, norte-americana. É isso que a gente sente indo lá. Não é difícil perceber isso. Eles parecem que gostam de ter ódio. É só ver o cinema americano, desenho animado, tudo moderno principalmente. É explosão, é violência, é guerra, é super-homem, Bem, os Estados Unidos, para servir uma elite hiper poderosa, hiper rica, precisa de bucha de canhão de soldado, e assim eles põem a bandeira americana para todo lado. País que começou falando de ideais cristãos, mas que eu acho que nunca entendeu o que é o cristianismo, na sua origem, quais foram os ensinamentos de Jesus Cristo, de São Paulo apóstolo. E agora paga um preço alto, em pleno Covid, plena pandemia, pessoal indo para as ruas, querendo mudanças estruturais. Mas é óbvio, com Donald Trump isso é quase impossível. Talvez, no mínimo, eles tenham mais cuidado nas próximas eleições. Que, aliás, lá como aqui no Brasil, a gente vê no Congresso, nos parlamentos brasileiros, as câmaras de vereadores, até Senado, a baixíssima representação de muitas frações do povo brasileiro. E o povo indígena no Brasil, graças a uma política, na minha opinião, equivocada, não se faz representar. Nós devemos ter senadores ou deputados federais, estaduais e vereadores indígenas, numa proporção muito maior, e acabar com a segregação do povo indígena. A consanguinidade é o principal risco desse isolamento. Acho que a FUNAI está errada. E o Exército já deve estar tentando descobrir uma maneira de criar mais generais. Acho que o Bolsonaro é o nosso presidente da República mais inseguro que jamais existiu no Brasil. E quanto às manifestações, amanhã começa o enterro de George Floyd, que irá de uma cidade para outra. Vamos ver o que acontece nos Estados Unidos e na Europa até, onde o Brexit mostrou detalhes odiosos. E o racismo em alguns países é radical. A xenofobia, racismo, tanto do lado ocidental, oriental, norte e sul da Eurásia. O mundo pode sair dessa para um mundo muito melhor.
Isso é absolutamente importante.